E aí, pessoal, tudo bom? Prontos para mais um assunto da Paideia? Então hoje eu vou continuar um pouquinho falando mais sobre a história da infância, mas vou falar um pouco sobre a infância na Idade Média. Se na Idade Antiga a gente teve um processo de alienação da infância, né? As crianças eram tratadas quase que no mesmo patamar do que o escravo. A gente tem o surgimento dos castigos como forma de educação e a ausência de um sentimento sobre a criança. Na Idade Média, embora haja uma ruptura, já não há mais a escravidão como como modelo de sociedade. Embora haja essa ruptura, a infância ainda vai passar por um processo longo, né, até a gente começar a olhar com mais carinho para as nossas crianças. Né. Tem um historiador francês, Philippe Ariès, que ele fez um trabalho interessantíssimo, que é usado muito nos cursos de pedagogia, né, para retratar esse período da infância. Ele escreveu a história social da família e da criança, e ele fez um trabalho bem interessante buscando retratar esse avanço, né, esse progresso do sentimento da infância. A gente pode dizer que é um progresso, né, porque é idas e vindas, mas esse desenvolvimento do sentimento da infância durante a Idade Média, né? E ele faz isso a partir da análise que ele faz sobre as obras de arte do período da Idade Média, desde lá do século XI até o século XVIII, XIX, né? Que já ultrapassa, já entra um pouco na modernidade, né? Que a modernidade é o que vai consolidar de fato esse sentimento de infância, mas é bem interessante como ele faz esse trabalho, vai mostrando que o sentimento de infância vai mudando, vai se alterando, e as obras de arte vão registrando, né? Elas são um registro dessas mudanças na forma como as pessoas, né, de um certo período histórico encaram a infância. Então algumas características são bem interessantes, né? Porque ele vai mostrar do século XI até o século XIII, mais ou menos, XIV. Ele vai mostrar que algumas características são bem comuns nesse quadro. Uma delas é que as crianças quase nunca são retratadas. Quando elas são retratadas em quadros, né, geralmente são quadros com motivos religiosos. E esses quadros de motivos religiosos, normalmente a criança é o menino Jesus. Então a única criança a ser retratada, ou né, a criança que vai ser retratada nesse período na Idade Média, na Europa, né, vamos lembrar isso, é o menino Jesus. Né? E outra característica desses quadros é que as crianças, quando retratadas, elas são sempre retratadas sem feições de criança, né? Com a musculatura de adulto e feições de adulto, né? Não tem características de criança. Então esse é um outro exemplo, né, que ele vai mostrando que demonstra essa ausência de um sentimento da infância, né? A criança nunca é retratada como criança de fato, com feições de criança, né, sem essas feições de criança e características de criança. E ela nunca é retratada nas suas atividades de criança, ela sempre é retratada como nos motivos religiosos. Então essa é uma das características. Essa característica vai prevalecer até o século XIV, né? Até mais ou menos ali no 400,
no Renascimento italiano, quando alguns artistas vão descobrir a figura do puto, né? Os putti, que são os anjinhos, que a gente usa até hoje na decoração. Os artistas italianos eles vão descobrir essa figura a partir, né, da retomada ali do Renascimento, né, da retomada dos clássicos gregos, né, a figura do Eros. Eles vão se inspirar na figura do Eros e vão começar a pintar esse anjinho com feições de criança, com características de criança, né, com musculatura de criança, nos quadros, né, nas obras de arte do período ali do 400. Né. Mas ainda permanece assim, a figura mítica do Pucci, né, que vai ser a única figura que vai retratar a criança da forma como ela é. Os quadros religiosos e os quadros que vão retratar a criança, né, de fato, né, na sua característica de fato, elas não vão retratar, né, não vão ter esse mesmo empenho, né, essa mesma característica de tratar as crianças como elas realmente, retratar as crianças como elas realmente são. E só lá no século XVII, né, que os artistas vão começar a retratar as crianças, né, a partir delas mesmas, né? Mesmo os quadros religiosos, lá no século XVI, um pouquinho antes, tem o quadro do menino Jesus indo ser circuncidado, do Veronese. Esse quadro, ele mostra que, o Paulo Veronese, ele mostra que ali o menino Jesus é uma criança de fato, né? Não é um mini adulto, ele tem características de criança, tal, tem até um pipizinho ali pintado, né? Então ele mostra a figura da criança de fato. Então ali a gente já começa a ter um avanço do sentimento da infância. As hipóteses que podem ser levantadas aí a respeito disso, né? Algumas hipóteses que são levantadas no livro do Arriès e de alguns autores também, para esse sentimento da infância, para essa ausência e depois esse crescimento do sentimento da infância. Um deles é a alta mortalidade, né? Na Idade Média, a mortalidade infantil muito grande. Então as pessoas não podiam se apegar às crianças, então essa ausência das crianças nos retratos de família, nas pinturas de família, elas demonstram isso, né? Olha, não pode se apegar porque daqui a pouco, né, tem alguns romances que mostram isso, né? Você não pode se apegar muito com os pequenininhos porque pode ser que eles morram, né? A mortalidade infantil era muito grande. Isso é uma das características. Também tem a leitura religiosa, né? Uma leitura religiosa que depois vai se modificar e vai influenciar também nessa ideia de infância, nesse sentimento da infância. Uma primeira ideia religiosa que vai seguir até o século XII, XIII, né, de que a criança é uma pecadorazinha, né? Então o pecado natural, né? A gente nasce do pecado natural, então logo a criança é uma pecadorazinha também, né? Então a gente não pode se apegar muito à criança nesse fato, né? Nessa questão. E depois essa leitura vai se modificar, a leitura da igreja. Vamos lembrar que a Igreja Católica na Idade Média era a religião oficial do Estado, a única que podia ter a sua liturgia oficial, e aqui predominava, né, sobre a visão de mundo das pessoas. Então essa era uma leitura da Igreja Católica. Depois essa leitura foi se modificando para, né, entendendo aquela passagem de Jesus em que ele fala que vinde a mim as criancinhas, né, porque delas são o reino dos céus. Então essa leitura também ela interfere na visão da infância, porque as crianças elas, né, seriam puras,
porque elas já iam direto para o reino dos céus, segundo o próprio Jesus Cristo. Então também isso vai mudar depois no século XIV, XV, né? Vai mudar essa leitura da infância, mesmo ainda os índices de mortalidade sendo muito grandes, né? Até o século XVIII, XVII, XVIII, no período da modernidade, que a coisa vai mudar um pouco mais, que aí a gente vai ter a influência da burguesia, da higienização, etc., né? Que isso vai mudar essa visão, esses índices de mortalidade da infância. Mas mesmo com esses índices altos de mortalidade, a criança passa a ter um lugarzinho especial no coração das pessoas, né? Porque elas vão ser consideradas como seres de pureza, seres que são bem-vindos no reino dos céus, né? Então a visão religiosa ela interfere bastante também nessa leitura da infância nos séculos, né, da Idade Média, no período da Idade Média, que é um período predominantemente na Europa Central, predominantemente católico, não é predominantemente cristão. A gente não tem espaço para outras religiões, embora elas existam em outros espaços, mas essa leitura vai ser uma leitura predominantemente do cristianismo. Tá? Então esse vai ser, resumidamente, né, vai ser a visão da criança na Idade Média. Isso vai começar a mudar a partir do século XVII. Né, a gente já tem algumas pinturas, ele mostra algumas pinturas de alguns autores, artistas famosos, que começam a pintar as crianças, né, primeiro dentro da família. Então as crianças passam a fazer parte dos retratos de família. Então esse sentimento começa a ser um sentimento de família também, a criança fazer parte da família. Outra característica, né, do século XVIII, XIX, as crianças em suas atividades de criança, brincando, isso não havia antes quadro dessa natureza, né? Crianças fazendo coisas de criança, né? A gente vai ter os quadros do Francisco Goya, os grandes gigantes, né? Que ele vai pintar as crianças brincando e subindo uma no colo da outra, Pequenos Gigantes, o nome do quadro, né? Que vai retratar um pouco dessa mudança de paradigma da visão da infância. E aí na modernidade, né, os retratos, aí sim a fotografia, né, que vai tomar o lugar da pintura. Então as fotografias de família, os retratos vão começar a aparecer as crianças nos retratos, e alguns retratos, mesmo as crianças falecidas vão ser retratadas lá junto com a família. Né? Tem alguns retratos em que a criança que já morreu, né, faleceu, a família faz questão de tirar o retrato daquela criança junto com toda a família para guardar. O retrato era muito caro, né, que nem hoje, né? Você tirou milhões de fotos por segundo do seu celular, né? Naquele tempo uma foto era uma foto para sempre, né? Uma foto especial. Então tinha que ser uma foto só com toda a família. E aí, mesmo antes de enterrar a criança, tirava a foto com toda a família para ela ficar registrada na memória da família. Então, né, a memória afetiva da família, a questão do afeto com a infância vai estar ligada com a memória também. A criança vai passar a fazer parte da memória afetiva das pessoas, né? Passar a ter uma importância maior para a vida das pessoas. E esse sentimento de infância, ele vai, né, na modernidade, ele tende a
crescer, né? Tende a se solidificar na modernidade, que vai ser o próximo programa, o próximo assunto da Paideia, a infância na modernidade, e aí a gente abre para mais leques aí de discussões a respeito da infância nesse período tão controverso. A modernidade vai trazer as contradições a respeito da infância, desse sentimento da infância, né? As contradições que estão presentes hoje, porque que a gente ama, algumas crianças a gente ama tanto, outras crianças a gente não ama tanto, porque